Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, seja bem-vindo à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando nesse trimestre a respeito da vida de Paulo. Não só o personagem histórico, mas também as situações que Paulo viveu que servirão de inspiração para nós que vivemos o evangelho no século 21. Paulo ele é um exemplo de cristão, viveu várias situações, viveu o evangelho na sua plenitude e nós iremos pegar essa vivência de Paulo e aplicarmos à nossa vida pessoal. A nossa revista é uma revista virtual, ela está disponível somente em PDF. E ao longo dessa lição eu vou estar passando alguns trechos da revista. É importante você estudar a revista antes, ler os trechos, conferir os textos bíblicos, para você acompanhar melhor essa aula que é bem resumida, bem objetiva, devido ao tempo que nós temos disponível. Eu quero pedir para você pegar a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia, acompanhar o trecho bíblico e para você poder ter um rendimento melhor durante essa aula. A lição que nós vamos estudar será a lição número 2, que trata da universalidade da obra de Cristo. Já com a Bíblia na mão, já preparado, eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Romanos 2, do versículo 7 ao versículo 11. A nossa lição, o texto básico é Romanos 1, 18 até o capítulo 2, versículo 12. Eu vou ler apenas os versículos do capítulo 2, versículos do 7 ao 11. Vamos fazer um momento de oração bem objetivo. Feche seus olhos, vamos pedir a Deus que esteja aplicando a sua palavra ao nosso coração, nos dando entendimento, a receptividade necessária à sua palavra. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu lhe peço a Deus que o Senhor esteja ministrando a nós através da tua palavra, através dessa aula. Meu Deus, que nós possamos crescer, amadurecer e entender aquilo que o Senhor tem para nós nesse momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Vamos ler aí do versículo 7 ao versículo 11 do capítulo 2 de Romanos. A saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória e honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. O apóstolo Paulo, muito cedo, ele entendeu que a obra de Jesus, a obra de salvação de Jesus, não era somente para os judeus, era também para os gentios. E por isso que ele enfatiza aqui, primeiro ao judeu, mas também do grego, porque para Deus não há acepção de pessoas. Enquanto os judeus ainda estavam muito presos ao judaísmo e à sua região, Paulo entendia que o evangelho precisava ir para as outras regiões e precisava também precisava alcançar também os gentios. Vamos dar uma olhadinha na nossa revista? Então, meus amados irmãos, vamos ver o que diz a nossa revista aí na página 18. Das muitas virtudes de Paulo, a maior foi tirar o caminho da situação de seita judaica e transformá-lo no cristianismo, religião universal. O mérito é sempre de Deus, que o chamou desde o ventre e que, na sua soberania, poderia ter chamado outro. Mas Paulo não foi desobediente à visão celestial. Vamos dar uma olhadinha aqui no que está escrito em Gálatas 1,15. Paulo dizendo: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. E vamos ver aqui Atos 26, 19, dizendo o seguinte: por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios,
que se emendasse e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Atos 26, do 19 ao 20. Continuando aí na nossa revista, página 19, ele compreendeu melhor que ninguém que a obra de Jesus tinha dimensão universal. O fato de ele ter sido fariseu torna a questão mais impactante. Hoje, fariseu é sinônimo de hipócrita, por causa de Mateus 23, que direciona a nossa interpretação. Fariseu deriva de perichute, que significa abstinência e separação. Era o grupo mais fiel ao judaísmo, preso à Torá, à lei. O fariseu não era hipócrita, mas alguém sério, zeloso pelo judaísmo, com a mente dominada pela lei. Paulo, judeu ortodoxo, entendeu o evento Jesus como nem a própria igreja compreendeu no início. Então, o que nós vemos até aí? Os fariseus, eles formavam um grupo dentro do judaísmo que era extremamente apegado à lei, apegado à Torá. Eles eram zelosos. Eles não pecavam pelo excesso. Não é que eram pessoas que não consideravam a Deus, que não amassem a Deus. Eram extremamente zelosos que chegavam a pecar pelo excesso. Nós temos uma visão negativa a respeito dos fariseus, porque em Mateus 23, Jesus ele dá uma madura nos fariseus, chama de serpentes, de raça de víboras, de hipócritas. Diz que eles pareciam um sepulcro, que era bonito por fora e por dentro estava cheio de ossos podres. Então Jesus dá uma dura muito forte nos fariseus, porque muitas vezes eles cumpriam a lei ao pé da letra, criavam regrinhas, criavam outras leis para poder complementar aquilo que estava na Torá, e acabavam perdendo o amor a Deus, queriam cumprir somente a lei. O apóstolo Paulo, mesmo sendo fariseu, e também por causa do conhecimento que ele tinha e o zelo que ele tinha a Deus, ele entendeu logo cedo que a obra do Antigo Testamento, aquilo que eles tinham na lei, estava se cumprindo em Jesus. E a partir dali, Jesus tinha que ser difundido, tinha que ser espalhado para todas as nações. Mas o apóstolo Paulo tinha um probleminha que a gente vai ver no primeiro tópico da revista. Tópico número 1. Inicialmente, uma seita judaica. O problema que Paulo encontrou logo no início, meus irmãos, é que o evangelho tinha se tornado apenas mais uma seita judaica. Aqui a gente tem a descrição daquele trecho em que Pedro teve a visão e foi à casa do centurião Cornélio, uma visão de que ele tinha que comer uns alimentos que ele julgava impuro, que ele julgava imundo, e Deus disse assim: não julgue imundo aquilo que Deus abençoou, não julgue impuro aquilo que Deus abençoou. Então Pedro vai à casa de Cornélio, come com eles, batiza Cornélio, né, vendo o testemunho de que ele realmente havia se convertido, e isso gera um problema dentro da igreja cristã naquele momento. Vamos ler aqui o trecho da revista. Pedro foi censurado pela igreja por ter entrado na casa de Cornélio. Quando o Espírito Santo veio sobre Cornélio e sua casa, Pedro e seus acompanhantes se admiraram. Atos 10, 45. Os gentios também tinham direitos espirituais, e isso era uma coisa que os judeus ainda não tinham entendido. Vamos avançar aqui um pouquinho. Mas nem assim a questão cessou. Em Atos 15, 1 ao 29, as igrejas se reuniram porque alguns defendiam que os gentios que crescem em Cristo deveriam se circuncidar. Versículo 1. O caminho era uma seita judaica e quem entrasse nela deveria guardar o judaísmo. Vamos avançar aqui um pouquinho. Nesta ocasião, se deu a ruptura. Vou voltar aqui um pouquinho. Nesta ocasião, se deu a ruptura e o evangelho deixou os limites estreitos que queriam lhe impor. Paulo, que lutou por isto, versículo 2 e 15,
já entendera a questão muito antes. Vamos ver aqui a referência bíblica de Atos 2.